Olá, pessoal, eu sou a professora Léa Duarte, sou professora de Sociologia. Vou dar algumas dicas para vocês. A Sociologia é uma matéria recente e que surgiu devido à necessidade de se compreender as mudanças que estavam ocorrendo na sociedade, principalmente com o advento do Iluminismo, que foi um advento cultural, o advento da Revolução Industrial, como um advento econômico, e da Revolução Francesa, como um advento político. Então, essas três reformas, essas três revoluções, elas deram margem a que a gente enxergasse os problemas da sociedade naquela época. A ascensão política da burguesia, o investimento em tecnologia, o processo de industrialização, o aumento de produção, aparece o proletariado, a discussão sobre o trabalhador, o desemprego, o êxodo rural e a miséria e a injustiça social. Tudo isso cria uma polêmica e faz com que os pensadores daquela época, os filósofos, os pensadores e historiadores, comecem a buscar como compreender a sociedade. E surge então Auguste Comte, que vai trazer uma visão sobre a sociologia. Ele vai criar essa nova matéria, ele criou como uma matéria da área de exatas, tanto que ele deu o nome de física social. A princípio, então, a sociologia era a física social, tá? Comte cria o positivismo, que é uma linha de pensamento, uma corrente de pensamento que diz que a gente não deve tentar revolucionar ou não deve tentar modificar a sociedade, mas cabe a nós, seres humanos, interpretá-la, entendê-la, conhecê-la do jeito que ela é. Tanto que as características do positivismo de Comte são pragmatismo e empirismo. Ele cria a lei dos três estágios como se ela fosse uma teoria, já que ele achava que era de física, uma física social, ele cria uma teoria que seria aplicada para estudar todas as sociedades, que foi a lei dos três estágios, ou, conforme algumas outras traduções, lei dos três estados. E essa lei, ela parte do princípio de que todas as sociedades passariam por três estágios de evolução social, sendo a primeira, teológica, que seria uma forma de ver as sociedades acreditando em divindades, acreditando em fenômenos fantasiosos, Depois passa para um estágio metafísico, que é um estágio intermediário, e depois pelo estágio científico ou positivista, certo? Passa-se um tempo e Émile Durkheim, considerado hoje o pai da sociologia, pelo fato de que ele trouxe a sociologia para a área de humanas e insere a sociologia como matéria acadêmica, e Durkheim aparece dizendo que as sociedades não podem ser todas estudadas de uma única forma, porque nem todas são iguais, nem todas surgiram da mesma forma. Então, ele sugere que a gente tenha um objeto de estudo na sociologia. E o objeto de estudo da sociologia para Durkheim foi o fato social, que não poderia ser um fato qualquer, teria que ser um fato que tivesse três características. A generalidade, ou seja, um fato que fosse aquele fato em qualquer lugar, em qualquer momento histórico. A coercitividade, uma imposição daquele fato sobre o indivíduo. E a exterioridade, ou seja, seria como se fosse uma consequência desse fato. Então, precisaria ter esses três itens para que fosse o fato social. A anomia, criado o termo por Durkheim para identificar que as sociedades passam por estados de anomia. O que são estados de anomia? São estados patológicos, momentos em que a sociedade ela tem algum tipo de doença e que precisa ser tratada e identificada pelo sociólogo. Max Weber é outra dica. Por quê? Max Weber tem caído muito pouco, mas recentemente ele começou a cair mais vezes no concurso do Enem, tá? Então, ele é o pai da sociologia compreensiva. Para ele, o principal objeto de estudo da sociologia é a ação social. Essa ação social seria dividida em tradicional, afetiva e racional. Diferente de Durkheim,
O fato social seria algo mais coletivo, é a sociedade interferindo praticamente no indivíduo. Já na ação social de Max Weber, o indivíduo é o responsável pela ação. Então, existem as ações tradicionais, afetivas, racionais. E o que é a ação social? É uma conduta humana dotada de sentido. A gente precisa lembrar que é algo que se faz e que tem um sentido. Eu entregar um papel para você em branco não significa nada. Mas se eu entregar uma promissória para você assinada por você, é um papel, mas que já tem algum outro sentido, certo? Vamos lá então. Chegando em Karl Marx, nós falamos aqui dos clássicos da sociologia, tá certo? Quem são os clássicos da sociologia? Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Sendo que Karl Marx se destaca não só por ser uma pessoa polêmica, mas também por ser o primeiro sociólogo que vai dar alguma ideia de como se modificar a sociedade. Tá? Então, a teoria de Karl Marx é fruto de 3 teorias: a filosofia alemã, o socialismo francês e a economia política inglesa. O que ele trata mais? O que ele abrange mais? Ele diz que a luta entre as classes sociais é o que muda a história, né? É sempre aquilo que está sendo pautado em toda a história da humanidade. A relação de produção para Karl Marx. O que era a relação de produção? Era uma relação existente entre a burguesia e o proletariado, certo? E essa relação, ela existe em torno dos meios de produção. Quais são os meios de produção? As ferramentas, o próprio capital, a terra, né, que pertenciam à burguesia. Então, a relação existente entre a burguesia e o proletariado era a relação de produção que era o foco das discussões de Karl Marx. Tá? A mais-valia para Karl Marx. O que era a mais-valia? A mais-valia é a diferença que existe entre aquilo que o trabalhador produz para o seu patrão e aquilo que ele recebe como pagamento pelo seu patrão. Tá? Então, essa diferença entre aquilo que ele recebe e aquilo que ele produz, Karl Marx deu o nome de mais-valia, certo? Quando vocês encontrarem alguma coisa em relação a mais-valia, procurem lembrar dessa definição de Karl Marx. Outra dica que eu posso dar para vocês, e que tem caído em vários momentos do Enem, é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel morreu no ano de 1527. E ele foi autor de um dos grandes livros políticos que nós temos até hoje. Tanto que Maquiavel ficou conhecido como o pai da ciência política moderna. Até hoje, você lendo O Príncipe, você tem a sensação de estar lendo a definição da política atual. Dentro da leitura de Maquiavel, é bom a gente interpretar que ele faz algumas citações bem características dele. Por exemplo, ele usa muito a palavra fortuna. Só que fortuna, em Maquiavel, não significa riqueza, significa destino. Por que isso acontece? Porque Maquiavel viveu num período de renascimento, né? Um período onde existiam as populações ciganas andando muito por aquela região onde ele vivia, Florença, na Itália. E existiam as leituras de cartas. E dentro dessas cartas, das leituras de cartas, existia uma carta que chamava Roda da Fortuna. Dependendo da carta que saísse antes ou depois dessa carta, significaria que o destino da pessoa seria bom ou ruim. Então, por esse motivo, Maquiavel usa a palavra fortuna como significando a palavra destino. Tá? Então, fortuna significa destino em Maquiavel. Se você pega alguma questão e tem a palavra fortuna, consegue substituir pela palavra destino de uma forma que isso continue fazendo sentido, provavelmente essa é uma questão de Maquiavel. Mas prestem atenção, tá? Virtu é outra palavra também muito utilizada por Maquiavel. Para Maquiavel, o príncipe ou o governante deveria ser um homem de virtude. O que seria um homem de virtude? É um homem de virtudes? Não. Para Maquiavel, seria alguém que pudesse ser temido e amado ao mesmo tempo. Mas, lembrando sempre que, para ele também, se o governante ou o rei ou o príncipe tivesse que escolher entre ser temido ou ser amado, seria mais interessante ele escolher ser temido. Por quê? O medo
continua sendo a melhor forma de se manipular as pessoas. Ainda segundo Maquiavel, o rei ou governante deveria basear-se no exemplo de 2 animais. O leão, por sua coragem, por sua ferocidade, né? E a raposa, pela sua esperteza. De nada adiantaria ao rei ou ao governante ele ser esperto, mas não ser corajoso, ou ser corajoso e não ser esperto, certo? Aqui então estão as nossas dicas. Lembrem-se do nosso esqueletozinho que nós fizemos aqui sobre os clássicos da sociologia e Nicolau Maquiavel, certo? Esses filósofos, esses pensadores que nós falamos aqui são os que mais costumam cair no vestibular. Boa sorte, tudo de bom para vocês. Tchau!